Só dando algumas orientações para os participantes da nossa classe. Essa é uma classe de entrada na igreja. Todo aquele que quer ser membro da igreja deve participar dessa classe. É uma classe que dura o ano todo, trata da exposição da teologia reformada, não é? Teologia abraçada pela nossa denominação presbiteriana. É a exposição da Confissão de Fé de Westminster, que é o texto adotado pela Igreja Presbiteriana como a exposição do que ela crê. Todas as igrejas reformadas provindas do século XVI, elas elaboraram a sua declaração de fé por causa do movimento contra a reforma do catolicismo que acusava as novas igrejas nacionais que surgiram no século XVI de heréticas, né? Então, as confissões de fé são a demonstração de que nós não cremos e nem afirmamos nada fora da Escritura. Então, todas as igrejas nacionais que surgiram na Europa, no norte da Europa, né? Na Inglaterra, na Holanda, na Escócia, na Alemanha, esses países aderiram ao movimento de reforma protestante, que era reformar a teologia, né, da Igreja Universal, que era a Igreja, na época, católica apostólica romana. E a proposta era que, a partir de então, cada nação, cada país teria sua própria denominação religiosa. Seria uma igreja nacional. Isso tinha várias implicações e várias razões e motivos, não só religiosos, mas também políticos, econômicos, né? O mundo estava passando por uma transformação. E a igreja presbiteriana é uma igreja que surgiu nessa época da Reforma Protestante, entre outros países. A Escócia, né, reformou a religião naquele país e a Igreja Nacional tomou o nome de Igreja Presbiteriana, uma igreja de governo por presbíteros, né, conforme a gente encontra no Novo Testamento. E essa igreja, evidentemente, as igrejas da Europa se espalharam pela América do Norte, pelo Novo Continente, pela América do Sul, pela África, por outros países. Chegou ao Brasil no século XIX, e nós somos essa igreja, essa denominação protestante ou cristã. Então, a nossa classe tem por objetivo ajudar você a compreender isso, né? A entender o que é a igreja presbiteriana, a entender as denominações, várias denominações históricas, e a entender a cristandade como um todo, né? O que se tornou, o que é o mundo hoje, subdividido em várias denominações. Mostrar para vocês que existem diferenças, não só entre crentes e católicos. Existe diferença entre protestantes, evangélicos, não é? Há muitos pentecostais, não é? Então há muitos segmentos e a gente procura fundamentar a nossa compreensão na palavra de Deus e então expondo essa classe. E essa classe, ela aborda os capítulos da Confissão de Fé de Westminster. E as confissões de fé são a arrumação da teologia revelada na Escritura, de temas por temas. Então, nós vimos aqui já com vocês, desde o começo da nossa classe, a primeira lição que trata sobre a Escritura Sagrada, o que é a Bíblia. E nós afirmamos que ela é a revelação de Deus. Esse Deus que existe revelou-se, se fez conhecer ao homem, naquilo que o homem precisava saber acerca dele, de Deus, e acerca do que Deus quer de cada um do ser humano. A segunda lição, tratamos sobre o próprio ser de Deus revelado nessa Escritura. Deus e a sua triunidade, né? Ele é o único Deus verdadeiro, mas que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Vimos sobre os eternos decretos de Deus, que todas as coisas foram por Ele estabelecidas. Vimos sobre a criação,
não somente geral, mas também do ser humano criado à imagem de Deus. Vimos sobre a providência de Deus que sustenta e mantém toda a criação. Vimos sobre a queda, né, que esse ser humano criado à imagem de Deus foi criado com a capacidade de arbitrar livremente e de tomar suas próprias decisões. E, infelizmente, ele tomou uma decisão contrária a Deus e a sua vontade revelada, e trouxe sobre ele, sobre toda a criação, a morte, a condenação. E tudo isso que nós vimos aqui nessa manhã, exposto pelo pastor Leonardo, no que tange essa particularidade do nosso ser criado à imagem de Deus. Vimos sobre a queda, sobre o pecado e sobre as consequências disso, trazendo ao mundo condenação, castigo. Mas vimos que a Bíblia nos revela, no estudo número 7, que Deus interviu e não deixou as coisas do jeito que ela está. E Deus fez um pacto com o homem de resgatá-lo dessa condição. Nós vimos aqui que Cristo, a segunda pessoa da divindade, é o mediador dessa aliança, desse pacto, que ele veio ao mundo, encarnou, assumiu forma humana, abriu mão da sua glória para se tornar como um de nós, para fazer aquilo que Adão não fez. E como um justo que obedeceu à palavra de Deus, ele se entregou no nosso lugar, tomou o nosso lugar como um pecador e foi crucificado numa cruz, punido, para que nós não fôssemos mais punidos, para que nós fôssemos salvos e reconciliados com Deus. Então, apresentamos isso a vocês, Jesus, o mediador da aliança. Tratamos sobre o livre-arbítrio para tentarmos entender bem o que é isso, porque é um assunto muito falado no meio evangélico e no meio não evangélico, que o livre-arbítrio é uma capacidade que Deus criou o ser humano quando criou conforme a sua imagem, onde ele tinha a capacidade de arbitrar, de julgar, de decidir livre, completamente livre. Não estava presa a absolutamente nada. Mas quando o homem pecou, essa liberdade absoluta que ele tinha foi para o beleléu. Ele agora é escravo do pecado. O coração dele agora é corrupto e contaminado com o pecado. Ele não é mais livre. A liberdade absoluta foi perdida. Nós temos liberdade limitada. Nós podemos decidir onde pecar, mas nós não podemos decidir não pecar. Porque o ser humano, a natureza dele agora é corrompida e inclinada para o pecado, infelizmente. Então, esse negócio de dizer que a gente tem livre-arbítrio, isso é até uma tolice se você for olhar a construção da semântica e da proposta da própria expressão. O nosso arbítrio não é mais livre, ele é preso, cativo, escravo do pecado. Nós temos liberdade limitada, mas não mais liberdade absoluta. Então, falamos sobre isso, e daí nós começamos a falar da intervenção de Deus para salvar o homem de forma prática. Vimos que esse homem agora, por causa da queda, se tornou espiritualmente morto. E ele não reage nem responde a Deus. Por isso, é necessário que haja uma intervenção para trazer esse morto à vida. E aí, nós vimos na lição 10, a doutrina da vocação eficaz, quando o Espírito de Deus chama uma pessoa dessa condição de morte para a vida, a vocação eficaz, a justificação, quando é colocado sobre essa pessoa a justiça de Cristo, essa pessoa é justificada da sua culpa e do seu pecado por causa dos méritos de Cristo Jesus. Essa pessoa é adotada como filho, lição de número 12. Essa pessoa agora começa uma vida de santificação, onde o Espírito de Deus, que chamou eficazmente, que habita o seu coração, vai agora progressivamente tirar essa pessoa dos pecados viciosos que ela se estabeleceu na sua vida sem Deus, para torná-la parecida com Cristo. Isso é um processo que vai durar a nossa vida toda. Deus vai tratando o nosso coração. A mesma graça que nos justificou nos santifica. E é por isso que nós não somos condenados com o mundo. Por causa dessa ação santificadora do Espírito Santo no coração daquele que Deus chamou eficazmente à salvação.
que adotou como filho, que justificou e que agora o santifica. Nós estamos nesse processo até que Cristo venha ou até que a gente parta para estar com Ele. Vimos sobre a fé salvadora, o arrependimento para a vida, o lugar das boas obras na vida de um cristão, a perseverança dos santos, que aqueles que foram chamados eficazmente, justificados dos seus pecados, adotados como filhos e estão em santificação, vão perseverar firme até o fim, porque a graça que nos justificou é a mesma graça que vai nos levar até o final, porque aquele que começou a boa obra em nós há de cumprir até o dia de Cristo Jesus. Vimos sobre a certeza, então, da salvação mediante todas essas verdades. Vimos sobre a lei de Deus, o lugar dela para a nossa vida, a liberdade cristã e a liberdade de consciência de um crente, o culto a Deus, o dia do Senhor, o valor disso. Vimos sobre o matrimônio e o divórcio. Vimos sobre a igreja e a comunhão dos santos. Vimos sobre os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Vimos sobre a disciplina eclesiástica e como funciona a igreja, biblicamente falando. E o estado do homem foi a última lição, depois da morte e a ressurreição. E hoje fechamos com o juízo final. Então, é um assunto denso, muitos textos bíblicos, a gente vai trabalhar um bocado aqui para você perceber o que a Bíblia traz sobre esse assunto. Então, vamos lá. Preciso ligar, né? Deu prego. Agora. Vai? Foi nada. Me ajudem aí, que o negócio aqui não está funcionando, não. Vamos lá, o objetivo da nossa lição de hoje é buscar o entendimento bíblico e reformado a respeito da doutrina do juízo final. O texto de Mateus, capítulo 5, verso 31, verso 34, verso 41 e 46, nos diz assim: quando o Filho do Homem, é uma expressão que o Novo Testamento aponta para Jesus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então está aí o texto de Mateus capítulo 25, que nos aponta com clareza que haverá um dia onde o Filho de Deus voltará, todas as nações estarão diante dele, ele separará, né, as ovelhas dos cabritos e colocará, imporá a justiça, o juízo final, determinação final daqueles que creram nele, confiaram nele para gozar o reino que foi preparado por Cristo para eles, e aqueles que se rebelaram ou que se mantiveram rebeldes contra Deus, a condenação eterna. Então, o texto aqui é claro e a gente vai explorar cada vez mais esse assunto aqui. Um assunto amplamente abordado na palavra de Deus é o juízo final. Trata-se de um acontecimento iminente, que acontecerá, que atingirá a todas as pessoas e resultará no castigo eterno para os condenados. Quanto aos justos, receberão as recompensas prometidas pelo Senhor, que estarão para sempre com Ele nos céus.
O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 88, os símbolos de fé que nós adotamos, eles têm a confissão de fé, e eles têm um catecismo maior e um catecismo, um breve catecismo, um catecismo menor. Esses catecismos, eles são a forma didática de perguntas e respostas que ajudam os pastores no ensino e na pregação do conteúdo da confissão de fé. E o breve catecismo foi feito para os pais, para o culto doméstico, para ensinar os seus filhos e sua família. O catecismo maior, na pergunta de número 88, sobre o juízo final, responde da seguinte forma: que acontecerá o juízo final imediatamente após a ressurreição, virá o juízo geral, e ressurreição que a gente estudou na aula passada, né? A ressurreição dos mortos, não é? Não é a ressurreição de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, nós vimos isso aqui. Imediatamente após a ressurreição física do corpo, virá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, de cujo dia e hora homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Essas afirmações do catecismo, nós vamos aqui então buscar a fundamentação da Bíblia para que esses homens chegassem a essa afirmação. Pode-se dizer, à luz da palavra de Deus, que estamos já na contagem regressiva para esse grande dia. Diante disso, o que é preciso saber sobre o juízo final? Vejamos o que é que a lição tem para nos informar. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é a realidade do juízo final. É uma realidade, a Bíblia fala claramente e abundantemente sobre isso. Deus já determinou um dia em que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo. E eu queria aqui a ajuda de vocês. Vamos lá para os textos, são vários textos que nós temos aqui. Mateus capítulo 16, verso 27. Vamos lá, quero ver a habilidade de vocês de manusear a Escritura. Mateus capítulo 16, versículo 27, nos diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então ele virá com os anjos e retribuirá a cada um conforme as suas obras. João capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 22 ao verso 27, nos diz o seguinte acerca da realidade do juízo final. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, eis aí essa realidade que a Bíblia fala. Vamos para Romanos capítulo 14, versos 10 a 12, para a gente ver, biblicamente falando, quantos textos, né? Vimos Jesus falar aqui em Mateus, em João. Agora vamos ver Paulo, Romanos capítulo 14, verso 10 ao verso 12. Nos diz a palavra de Deus: verso 10. Você, porém, por que julga o seu irmão?
E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. É mais um texto. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, na segunda carta dele, no capítulo 5, versículo 10. Vejamos o que diz esse texto acerca da realidade do juízo final. 5:10. 2 Coríntios 5:10. Diz assim a palavra de Deus: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, na sua vida. Ainda, o escritor de Hebreus, no capítulo 9, verso 27 e verso 28, nos diz o seguinte, Hebreus 9, 27 a 28. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, quando ele vier no juízo, ele virá agora não mais para salvar, ele virá para resgatar aqueles que creram nele. Ok? E ainda capítulo 10 de Hebreus, verso 26 ao verso 31, nos diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, todos esses textos que nós lemos aqui falam da realidade de que haverá um juízo, né? E o juízo virá sobre todos, né? No dia que Jesus voltar, ele veio primeira vez, humildemente, para ser morto e sacrificado numa cruz, pagou o preço da nossa culpa, oferece agora a todo ser humano que se arrependa e que creia nele para a salvação, e voltará a segunda vez agora de forma majestosa, como um juiz, para julgar todos os seres humanos, como eles reagiram ao oferecimento da graça de Deus e do sacrifício do seu Filho. Então, isso é uma realidade que a Bíblia é clara com vários textos que nos apontam o fato de que haverá um juízo final e que Cristo voltará uma vez para julgar todos aqueles que ouviram ou que como reagiram à sua palavra. A segunda coisa que eu queria abordar na lição de hoje é a abrangência do juízo final, não é? O alcance dela, não é? Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiveram vivido sobre a face da terra. Todas as pessoas comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem contas dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas obras. Observe isso, que a Bíblia vai nos ensinar de forma clara. Todos, anjos e homens, estarão diante de Deus no dia do juízo final.
E o critério do julgamento será os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, né? A abrangência é a todos, e a abrangência é não somente para atos, como nós vimos aqui na pregação de manhã, é também com a intenção do coração, com os pensamentos, né? E com as palavras que nós proferimos. O livro de Eclesiastes, o texto de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, escrito por Salomão, no capítulo 12, no verso 14, o último verso do livro de Cantares, ou de Eclesiastes, desculpem, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, sejam elas boas, sejam elas más. Deus vai trazer à luz, a juízo, todas as coisas nesse dia do juízo. Pedro escreve a sua segunda carta aos cristãos dispersos, né, da sua época, e ele fala o seguinte no capítulo 2, no verso de 4 a 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de 4 a 12. Diz assim o texto: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo. Veja, Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra ele, né? Anjos também foram seres celestiais criados com essa mesma capacidade de arbitrar livremente. Houve uma rebelião, né? A gente, estudando a Bíblia, encontra que pelo menos um terço das legiões celestiais seguiram Lúcifer, um anjo de luz, e se rebelaram contra Deus, e foram então condenados e colocados sobre castigo para o dia do juízo. Então eu sempre digo, a gente lê um texto aqui no começo, que o juízo final, a condenação eterna, o inferno, seja lá o nome que deem a isso, foi criado para Satanás e os anjos que caíram. Os homens entraram nisso de gaiatos, né? Quando a serpente seduziu o homem a rebelar-se contra Deus e incorrer na mesma condenação dos anjos, né? A condenação eterna e o inferno não foi criado para os homens, foi criado para os anjos que se rebelaram, e os seres humanos engoliram a corda, roeram a corda e caíram lá. Então, o versículo 4 de segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz que Deus não poupou esses anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão. E, claro, isso é uma linguagem metafórica, né? Eles estão sob trevas, debaixo de condenação. Estão reservados para o dia do juízo, quando Cristo voltar. Verso 5. E ele, Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio, o mundo do ímpio, o mundo de ímpios. E reduzindo, e aí ele vai falar do dilúvio, foi um sinal de condenação para aquilo que ia acontecer no futuro, e vai falar da perversão humana naquelas 2 cidades de Sodoma e Gomorra, que chegou ao limite de perversão, e Deus julgou aquela cidade trazendo uma condenação sobre ela, exterminando todos os moradores dali. Diz lá o texto, que e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Especialmente, deixa eu ver até onde vai o texto 12. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade.
atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Falando da perversidade humana, da arrogância, da ousadia e do orgulho humano. E o livro de Judas, no capítulo único, verso 6, também trata desse juízo, dessa realidade do juízo. Diz lá a carta de Judas, no versículo 6, e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, a abrangência do juízo final atinge, alcança anjos que se rebelaram contra Deus e a humanidade que se rebelou contra Deus. Deus trará à luz todas as coisas, não só apenas atos, mas pensamentos e palavras, né? Essa é a abrangência daquele grande dia do juízo, né? Quando a gente cresce, a gente ouve muito essa questão, rapaz, como é que vai ser aquele dia, né? Vai passar um filme da minha vida, né? Tudo que eu pensava. A Bíblia diz que vai, a gente não sabe como é que isso vai acontecer, mas isso vai ser claramente acontecido, talvez diante de mim e de Deus, na minha consciência, a gente não sabe exemplificar como isso vai ser. Mas vimos a realidade do juízo, vimos a abrangência do juízo, mas a finalidade do juízo. O que é que o juízo tem por finalidade e objetivo, né? E aqui a gente vê algumas coisas. O fim que Deus tem em vista nesse dia do juízo, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. Glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória de sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes, né? Deus é soberano Senhor e nenhum ser passará impune ao se rebelar contra esse Deus soberano Senhor, né? Então Deus vai mostrar que Ele é Deus, Deus vai mostrar a sua glória, a glória da sua justiça condenando os rebeldes e a glória da sua misericórdia salvando aqueles a quem Ele quis salvar. Mateus capítulo 25, verso 31 ao verso 33, fala sobre isso, fala sobre esse dia glorioso, que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus, diante do justo Filho de Deus, que veio uma vez na sua humilhação para ser morto pela maldade humana, e que venceu a morte e que agora virá pedir contas a todo ser humano. Mateus capítulo 25, verso 31, fala sobre esse grande julgamento. E os versos 31 ao 33 nos diz o seguinte, que quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então ele virá na sua glória, é isso que eu quero destacar aqui. E Romanos capítulo 2, verso 5, Romanos 2, 5 a 11, nos diz o seguinte acerca desse glorioso dia, onde o Senhor manifestará a sua glória. Verso 5 de Romanos 2 nos diz assim: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras.
A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação contra os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, judeus e gentios. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, Ele não faz acepção de pessoas, julgará todos os seres humanos. E entenda que praticar o bem é você reagir ou responder à graça de Deus em Cristo Jesus, reconhecendo que você é um pecador e crendo na suficiência da obra dele, entregando e rendendo a sua vida a Cristo. Isso é fazer o bem, é você reagir, né? Se humilhando, se arrependendo e crendo no que Deus propôs em Cristo. Fazer o mal é você se manter rebelde contra Deus e não querer saber de Cristo, virar as costas para Deus, né? Então, a finalidade do juízo é a glória de Deus. Glória na sua misericórdia naqueles que serão salvos, glória na sua justiça naqueles que serão condenados, né? E também comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem contas dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem a recompensa, o galardão, segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Mateus capítulo 12, verso 36, vai nos falar sobre isso, não é? Mateus 12, deixa eu abrir aqui, verso 36, diz assim o texto da palavra de Deus, 12, 36 a 37. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. A gente olha para o texto e a gente diz assim, estamos no sal, né? Seremos julgados por cada palavra que proferimos. Seremos julgados por cada pensamento. Seremos julgados por cada ação. Essa é a condição da raça humana. Veja, tudo isso vai nos mostrar que não há um justo entre nós. Não, a gente já leu um texto aqui que a pessoa que foi regenerada, alcançada pela graça de Deus, chamada eficazmente, essa pessoa já foi julgada na cruz, tá? Essa pessoa não passará pelo julgamento. Agora, o problema é, quando você faz essa pergunta e a gente fala sobre isso, e a Bíblia está falando sobre isso, é o seguinte: a gente pode cometer o erro, o equívoco na nossa cabeça, de achar que, de trazer isso para o campo de religião. Não, eu era de tal religião, agora eu sou um crente. Não é? E pronto, eu sou um crente, então não vou passar pelo juízo. Cuidado. A gente estudou aqui, em todo esse processo, que uma pessoa que foi chamada eficazmente para ser salva, foi por causa de uma ação do Espírito Santo no coração dessa pessoa que o regenerou, transformou a sua vida. Porém, eu aqui agora, vamos supor, eu me julgo que fui alcançado pela graça de Deus, eu criei no Evangelho, entreguei minha vida a Cristo, agora, eu preciso viver uma vida em santificação. Porque a vida de santificação é operada também pelo mesmo Espírito que me chamou eficazmente. Se a minha vida aqui é uma vida incoerente com aquilo que eu creio, tem alguma coisa errada em mim. Então, assim, não é o fato de você ter tomado uma decisão por Cristo, né, porque usando uma linguagem bem evangélica, né, que lhe outorga ou garante que você de fato é uma pessoa que nasceu de novo. Jesus falou que pelos frutos conhecereis os meus discípulos.
Uma pessoa foi salva ou chamada eficazmente para viver uma vida em santificação e não em pecado. Então, é natural que uma pessoa cristã, ela não passa a ser perfeita quando ela se foi justificada. Ela é um pecador redimido, justificado pelos méritos de Cristo. É um pecador que agora está num processo de santificação. O Espírito Santo vai tratar a vida dele. E é natural que eu cresça, que eu cada vez mais me pareça com Cristo, né? Então, Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, um crente, ele nunca vai olhar para si e vai dizer assim, não, estou pronto, não preciso mais, já estou perfeitinho. Nunca vai dizer isso. Mas eu preciso enxergar em mim que hoje eu estou mais crente do que eu fui ontem. E desejo ser mais crente amanhã do que sou hoje, né? Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, nos levar à santificação. Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, que eu deveria desenvolver a minha salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em mim, tanto querer como realizar. Paulo não está falando de justificação, Paulo está falando de santificação. A gente já viu aqui que salvação é um pacote, né? Um pacote que começa lá quando eu fui alcançado por Cristo, e sobre mim foi colocado os méritos de Jesus, eu fui justificado da minha culpa, fui salvo da minha culpa. Não há mais condenação sobre mim. A partir de então, eu começo um processo onde eu estou sendo salvo todos os dias do poder do pecado sobre mim. E é natural que o pecado vá perdendo força na vida de alguém que foi justificada. Mas eu preciso orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, colocar o meu coração diante do Senhor, acessar os meios de graça que Deus me concede para que eu possa crescer em santificação. Então, isso aí é um processo que vai durar a vida todinha de um crente, né? Ele vai acertar, vai errar, vai se arrepender, vai acertar, mas ele tem que ter essa ascendência para uma vida de santificação, não é? Então, eu estou sendo salvo todos os dias do poder do pecado sobre mim. Lá eu fui salvo da culpa. Hoje eu venho sendo salvo do poder do pecado sobre mim. E quando eu morrer ou Cristo voltar, aí sim eu serei glorificado. Aí sim eu serei salvo de forma definitiva da presença do pecado na minha vida. Não haverá mais pecado na minha vida. Então é bom que a gente entenda isso. Eu fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder do pecado, serei salvo definitivamente da presença do pecado na minha vida. Tudo isso é salvação que foi providenciada por Deus na cruz. E a gente diz, qual é a minha certeza? A minha certeza é que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo. A minha segurança não está na minha performance, apesar que eu tenho que querer ser santo. Isso é um desejo natural daquele que foi salvo, justificado e foi feito nova criatura. Ninguém é salvo para viver no pecado. Se vive no pecado, tem alguma coisa errada lá, eu tenho que rever aquilo ali na minha vida, né? Então, nesse sentido, nós não vamos passar mais por nenhum julgamento, porque já fomos julgados naquela cruz. Jesus tomou o meu lugar e recebeu a minha punição, não vou ser mais julgado. Ele só vai me separar naquele dia, né? Então, mas os que não se renderam a Cristo serão sentenciados à condenação, né? Ok? João 3,16, deixe-me ler esse texto, que é um texto muito conhecido, né, de todos nós, para que a gente acelere aqui o nosso último estudo. João 3,16, 17, 18 e o verso 36 nos diz assim: porque Deus amou o mundo, o ser humano, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, falando da primeira vinda de Cristo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E o verso 36 nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o texto é muito claro em relação a isso. A condenação, o juízo final virá sobre aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus, né? E o que é essa rebelião, né? Essa rebelião é, Deus está dizendo para toda a humanidade que todos nós, seres humanos, estamos mortos e debaixo de condenação, com o coração inclinado para o mal, que fomos contaminados pela desobediência de Adão, que a morte se estabeleceu sobre a humanidade. E que nós precisamos nos arrepender, reconhecer isso, e se arrepender dessa rebeldia contra Deus. E crer e aceitar no que Deus fez por nós naquela cruz, na pessoa do seu Filho. Quem crer nisso, será salvo. Quem não crer nisso, quem se voltar às costas ou fazer pouco caso do que Cristo fez naquela cruz pelo homem, será condenado, se mantém rebelde contra Deus, né? Então, o julgamento é este, que Deus nos deu a vida eterna. A vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna, né? A oportunidade começou a ser dada quando Cristo morreu naquela cruz. E o juízo vai ser quando ele voltar para pedir contas da humanidade, de como ela reagiu ao que Deus propõe, que fez pelo homem, né? Veja, Deus sacrificou o seu Filho por amor ao homem. O julgamento maior virá desse homem fazer pouco caso disso, né? Aí sim virá o juízo com justiça para todo ser humano. A finalidade do juízo, trazer glória a Deus, né? Todos comparecerão, estarão diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala isso, né? Diz assim que, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito através do corpo. Todo ser humano, Paulo está usando a expressão de generalidade aqui. Em quarto lugar, quando acontecerá o juízo final? Pastor, quando é que vai ser? Qual a data, né? Todo mundo quer saber isso, claro, né? Mas não vai saber. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, né? Esse dia é um dia desconhecido, virá como um ladrão, diz a Bíblia. Mateus capítulo 24, verso 36, diz assim acerca desse dia, Mateus 24, 36. Os discípulos foram a Jesus. Senhor, quando é que vai acontecer isso? Nos fale, dê a dica para a gente estar pronto, né? Para quando esse dia chegar. Jesus afirma assim para eles, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está dizendo, eu aqui encarnado, né? A gente sabe que Jesus abriu mão da sua glória, né? E agora ele disse, nem eu sei esse dia, nem os anjos sabem. Então, se preparem, estejam prontos. Atos capítulo 1, verso 6 ao verso 11, nos diz o seguinte, acerca desse dia, né? Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Ele virá, né? Isso vocês sabem, mas não compete a vocês saber o dia. O que é que compete a vocês, disse Jesus? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês vão anunciar isso ao mundo. É isso que cabe a vocês.
Não cabe a vocês saber o dia do retorno do Senhor. E Atos 17, mais um texto bíblico, verso 30 e verso 31 nos diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Então, não nos compete saber a data, nos compete então somente anunciar ao mundo que as pessoas precisam se arrepender e estar pronta para esse dia. Temos então que viver com a expectativa de que esse dia chegará. Atentos a esse dia. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Mais uma vez, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, é um texto que trata sobre o juízo final, sobre esse dia do juízo. Ele vai dizer o seguinte para a gente, Jesus falando aos seus discípulos, Mateus 24, verso 32 em diante. Ele diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, esses sinais, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então o Senhor quer instigar aqui expectativa, atenção, para esse dia. A gente não deve se distrair. É isso que o texto está querendo nos dizer. A gente deve estar atento para o cumprimento, porque é realidade, vai acontecer, e nós precisamos estar prontos para esse dia. O Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 32, nos diz: mas a respeito daquele dia, ou hora, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Então, é a expressão e a palavra aqui de Jesus, para que a gente tenha atenção. E, por fim, as consequências do juízo final. Os justos... Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 31, vai falar isso, que os justos receberão a vida eterna,
que o Senhor preparou para eles. Diz lá o texto, no verso 25 de Mateus, capítulo 31 a 40 agora, o seguinte, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não é? Porque, deixa eu ler o verso 41 agora. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é? Então aqui está claro, os justos irão para a vida eterna, os outros para o juízo eterno. Deixe-me ler Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, orientação de Paulo aos crentes lá em Tessalônica que estavam ansiosos por saber mais detalhes desse dia do juízo, ou da situação dos crentes, daqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16, diz lá o texto, verso 16 e 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Né? O que nos espera é uma coisa gloriosa, é uma coisa boa. Os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Né? Os textos que eu li com vocês aqui, Mateus 25, 41, ele dirá aos que estão à minha esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né? O verso 46 do mesmo texto de Mateus vai nos dizer o seguinte, Mateus capítulo 24, verso 46, 25, desculpem, 25, verso 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E 2 Tessalonicenses, só para reforçar aqui, capítulo 1, versos 5 a 9, diz assim: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. Falando da perseguição que os cristãos estavam sofrendo dos ímpios, pelo qual vocês também estão sofrendo, pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades eternas, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, vejam, a Bíblia é muito clara quando fala tudo isso aqui, as consequências para o salvo, para o justo, as consequências para o ímpio, e, por fim, a gente traz essas reflexões para a vida da gente. Com qual expectativa você espera o grande dia de Cristo? Essa é a pergunta que nos cabe diante de um texto, de uma lição como essa. Qual é a minha expectativa para o grande dia de Cristo? E, por fim, os crentes têm levado... O que é que você acha? As pessoas que se dizem crentes têm levado a sério a iminência ou a proximidade do juízo, do dia do juízo? Né? Você tem levado a sério isso? Eu tenho levado a sério isso. Né?
como tem sido a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, nos colocar no coração temor, vigilância, cuidado, zelo, para que a gente possa ser encontrado pelo Senhor fiel quando Ele chegar para buscar a sua igreja e julgar o mundo ímpio. Vamos orar ao Senhor e encerrar a nossa classe. Só dar um aviso a vocês, aqueles que fizeram a classe esse ano e que desejam se tornar membros da igreja e que ainda não procuraram a secretaria para manifestar o seu interesse e desejo, né? Vocês já estão atrasados, não devem ser recebidos esse ano ainda. A gente já recebeu uma turma sexta-feira aqui, que hoje será recebida à noite uma parte delas. Sábado vamos ter uma reunião para examinar as pessoas que desejam se tornar membros. Estaremos aqui de 9 da manhã até 6 da noite para ouvir as pessoas, conversar com elas. Se você não está nesse grupo ainda, se você não foi contactada pela secretaria da igreja, então é porque você vai para janeiro, não é? Ou fevereiro do ano que vem. Mas você precisa manifestar o seu desejo. Tem gente que chega aqui, pastor, já estou na classe faz um ano e ninguém me chamou. A gente não tem bola de cristal, a gente quebrou quando a gente entregou a vida a Cristo. Então, você precisa entrar em contato com a secretaria e dizer, olha, eu fiz a classe, eu quero me tornar membro da igreja, aí você vai preencher um formulário, vai conversar com um dos nossos pastores, e aí você vai ser direcionado para o conselho da igreja para ser examinado e recebido oficialmente como membro da igreja, tá bom?